Acho que agora a gente está, Andrés, ao vivo. Boa tarde, Denise. Estamos efetivamente vivo e eu te agradeço muito por aceitar esse convite para conversar, para falar sobre diálogos, sobre polarizações, sobre os diferentes. Acho que talvez não precisasse apresentar você, né? Mas eu vou Por dizer favor. quem é Denise. Denise Fraga, que é atriz, é produtora de teatro e cronista. Ela é conhecida pelos trabalhos em televisão, em teatro e cinema, assina crônicas na revista Crescer e teve por 5 anos, não foi, uma coluna na Folha de São Paulo? Sim, sim. Denise é apaixonada por teatro e escolhe textos que juntam divertimento com reflexão. É isso, né, Denise? Acho que você tem uma curiosidade pela experiência humana, um percurso trabalhando com a construção e a pesquisa de situações humanas muito diversas. Então, e você é uma pessoa que não fica quieta e não fica calada, né? Em tempos em que Eu tenho somos chamados... tentado. Hã? Tenho tentado. Ficar quieta Então, e não ficar quieta. nós estamos atravessando momentos bastante difíceis, momentos nebulosos no Brasil, né? E você tem sido uma voz que tem se manifestado muito claramente, né? O tema dessas lives, você sabe, nasce de um livro publicado recentemente pela editora Contexto, Cyberpopulismo, sou autor, e aí o que eu tento trabalhar no livro é uma compreensão da comunicação humana na sua dimensão daquilo que nos faz humanos. Não a comunicação como ferramenta, mas uma comunicação como aquilo que nos faz seres individuais e coletivos. E nesses tempos como digo, tempos nebulosos, tempos escuros, a comunicação passou a ser um problema, especialmente quando estamos em pandemia e temos menos contatos pessoais. Então, o convite, Denise, é para falarmos um pouco sobre o diálogo, sobre as possibilidades de conversar, de dialogar, de manter uma relação com pessoas que são muitas vezes muito diferentes da gente. A gente sente que esse diálogo está prejudicado no Brasil. A gente vê que as polarizações, eu diria, levam a uma interrupção, a uma dificuldade nas possibilidades do diálogo. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar contigo. Sim. Você quer que eu fale? Não, você quer me fazer uma pergunta? Não, Denise, vamos bater um papo, não entrevista. Tá? Não, Andrés, você viu que eu aceitei prontamente o seu convite. Aliás, muito obrigada por ele. Eu não consegui ler a tempo o seu livro, mas eu não vou largá-lo, porque eu acho o seu livro fundamental. O tema já é fundamental. Quando você me falou sobre o que era, eu falei, nossa, esse tema me interessa muito. Eu acho que eu venho fazendo, no teatro especialmente, uma tentativa de falar para quem não sabe. Assim, isso virou quase que o meu grande prazer hoje de subir no palco é chegar e falar, olha o que esse cara falou há quase 100 anos atrás, que dá voz para a tua angústia hoje, que você não sabia, precisa saber, né? Eu tenho realmente um amor pela comunicação de ideias e de ideias que você não tinha e que fazer alguém saber, né? Eu montei Brecht, talvez seja o meu autor favorito, mas montamos Brecht do Remat, o Fauzi Arap, enfim, a minha tentativa é fazer chegar sempre.
através do teatro. Eu adoro quando alguém nunca foi ao teatro e vai pela primeira vez ver uma peça minha, ou quando alguém não sabe quem é o Brecht e vai ver Brecht, né? O que eu sinto que nós estamos vivendo, a gente vive um tempo absurdo, onde a gente fala para quem concorda com a gente. E às vezes eu me sinto quase chovendo no molhado muito o tempo inteiro. Assim, a gente vai buscando em parceiros pessoas que aumentem o nosso falar, que dê mais vocabulário para aquilo que todos nós sentimos. E eu tenho um profundo, como diz, quase uma obsessão por aquele que não sabe, por aquele que não sabe aquilo que eu descobri, ou que não, porque não é que ele seja menor ou melhor ou pior, mas eu preciso contar para ele como uma fofoca aquilo que eu descobri, que é naquele autor que está na estante, que eu tiro para pôr em cena. Isso virou meus últimos anos, mas eu confesso que 2018 foi realmente uma experiência que eu não sabia mais dominar. Eu não sei o que dizer. Quando a gente viu, parecia que a lógica estava morrendo, porque os nossos argumentos não valiam, ou eram replicados como diz, com argumentos que não eram argumentos para aquilo. E a vontade que eu tinha sempre numa conversa era falar assim, mas não é isso que eu estou falando. E aí, uma experiência que eu tive muito forte foi com a minha família. Eu acho que muitos de nós, né, tiveram pessoas muito perto e que, graças a Deus, assim, minha mãe não. Mas o meu irmão, por exemplo, é uma pessoa que votou no Bolsonaro no primeiro turno. Eu amo meu irmão, mas ele votou no Bolsonaro no primeiro turno. E eu tive que lidar com isso e fui até a urna no último dia do segundo turno com ele no WhatsApp. E ele falava assim para mim, nossa, eu vou votar sempre no Bolsonaro, assim você fala todo dia comigo. Mas é impressionante como era eu sinto que ele estava votando no Bolsonaro como ele torce para o Flamengo, independente se o Flamengo esteja sendo um bom time ou não. E eu acho que isso nos aconteceu, essa cegueira, né, todos nós vivenciamos isso, ficamos muito tristes, chorei, me descabelei, porque uma das coisas que eu me sentia magoada é que eu não sei mais como chamá-lo, desculpa. Vou chamá-lo por esse nome que cada vez mais gruda mais nele para mim, e eu acho que já é um xingamento em si, que é o Bolsonaro era explicitamente contra os artistas, né? Não era nem contra um ou outro artista, ele era contra a cultura, ele não queria saber disso. E eu fiquei muito chateada com a minha família de eu falar isso e fazê-los entender de quanto que a gente perderia e não ter e não surtir resultado, né? Então eu acho que a gente viu acontecer uma quebra, uma coisa. Mas no meio disso eu tive a experiência do vira-voto, que foi uma coisa que foi muito interessante para mim, porque foi a minha tentativa de falar com quem pensava diferente. Alguns de nós fazendo vira-voto na rua, eu fui para a rua mesmo, falava tete a tete com as pessoas, falava com quem eu podia, entrava nas farmácias, e por um momento até acreditei que era possível, e eu acho que até se a gente tivesse mais tempo, talvez fosse possível. Mas eu acho que isso me ensinou que, assim, primeiro, quando não estão te ouvindo, você tem que achar algum jeito de ser ouvida. Uhum. E eu me lembro que eu começava a conversa com alguém que falava o PT não dá, falando mal do PT. O meu candidato era o Haddad, mas eu falava mal do PT para conseguir vestir a pele daquela pessoa e tentar entender ali dentro o que ela tinha, né? Para poder também falar para ela como que
se ela achava mesmo que todo mundo tinha que andar armado. E como é que a gente junta nome de Jesus com arma? E coisas que davam um nó na nossa cabeça, né? E tive conversas muito interessantes. Chegava em casa feliz da vida, achando que tinha virado não sei quantos votos. Meu filho falava para mim: mamãe, eles estão fingindo para você, mamãe, porque é você. Mas eu te digo que não, que eu acreditei em muitos daquelas conversas, foram genuinamente. Porque eu sinto, Andrés, que tem muita gente, eu não posso acreditar que todo mundo que votou nele seja como ele. Primeiro que eu acho que ele é um... Né, o país, como disse no outro dia o Itamar, o país fez uma aventura, fez da eleição uma aventura. E jamais a gente podia imaginar que a gente teria uma pessoa com essa inabilidade no poder, né? Ele antes de tudo, ele não tem como estar nesse cargo. Antes de tudo, ele é mal educado. A conversa com ele fica muito difícil porque são muitos absurdos. É uma pessoa muito grosseira e teve com ele junto, formou o seu governo de pessoas que você não acredita, e agora a gente vê na CPI muitas mentiras. Como a gente conseguir se comunicar, então, com aquele seu amigo que era seu amigo, e votou nele? Você fala... O seu E que irmão, fazer? Denise, e o seu irmão. Eu não sei se, não quero abrir questões familiares aqui, mas teu irmão continua apoiando o Bolsonaro? Não. Tanto que até o que eu acho que eu fico agora querendo que ele faça um vídeo de arrependimento, mas ele também não faz. Então, porque aí tem uma questão, Denise, desculpa, que é assim. Eu contei para você quando a gente estava falando sobre a possibilidade de fazer essa conversa. Eu fiz uma pequena pesquisa nas minhas redes sociais, perguntando com quem que você não sentaria para tomar um café. E assim, foi 100% deu, não sentaria com Bolsonaro. Poucas pessoas falaram sentaria com qualquer um. E a minha questão é a seguinte: se a gente não senta para escutar, em primeiro lugar, a gente não vai entender o que deu na cabeça de quem vai votar uma pessoa assim e que continua apoiando. Esse é um ponto. Outro ponto é que se o apoio ao presidente atual está caindo, significa que a gente que está mudando de ideia. Então, nessa situação que estamos agora, de polarização, e a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da polarização. Depois eu queria conversar contigo sobre isso aí, sobre as falsas simetrias, né? Mas hoje nós temos uma polarização clara entre democráticos e não democráticos, certo? E a nossa tendência é calar... Essa que é a nossa tendência é calar e desprezar e afastar quem pensa diferente, ou seja, quem continua apoiando o Bolsonaro. Mas se nós não conversarmos com essas pessoas, se nós não escutarmos essas pessoas, nós não vamos poder entender por que continuam votando nesse sujeito e, eventualmente, encontrar os argumentos para convencê-las de deixar de fazer isso. Então, o diálogo interrompido é sempre ruim, você não acha? É claro, é claro. Nós estamos num nó, né, Andrés? O que eu acho mais triste é a gente perder uma das coisas mais lindas que eu acho que a gente tem como humano, que é a ponderação. Eu sempre fui uma pessoa que adorou fazer advogado do diabo. Advogado do diabo é uma coisa que você jamais pode fazer agora, porque você ganha 2 inimigos. Isso. Porque você não... Mas eu sempre achei que ponderar alarga o nosso pensamento, porque eu sinto que nós estamos todos como se estivéssemos cada vez mais vindo para o núcleo da célula a que a gente, da bolha, né? da célula que a gente pertence, a gente deixa de habitar essas fronteiras e cada vez a gente usa menos vocabulário, a gente se amplia menos, a gente tem nomes, a gente é mais preconceituoso, e o que eu sinto é que a gente precisa fazer uma força, mesmo entre pessoas que concordam,
a gente precisa fazer uma força de alargamento, porque a gente também vive um negócio muito louco dentro das nossas bolhas, que é muito fogo amigo, muito tiro no pé. Você fala uma palavra que talvez te ponha em dúvida que você aceitaria sentar com um bolsominion. Eu gosto muito, eu vou te falar, eu procuro saber. No outro dia, no Instagram, um rapaz falou assim, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Quer dizer, eu já estou botando, você vê, né? Estava escrito, não estava falado. Eu já botei uma entonação na pergunta dele. Mas a pergunta poderia ser, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? É uma ótima pergunta. Não é? É Uma pergunta genuína, né? Muito, muito interessante ele ter falado. E aí eu fui lá no Instagram dele. Eu não gosto de responder, eu nunca respondo no Instagram, porque não vou fazer aquela praça pública, e não é um debate genuíno, eu não acredito na rede social como algo exatamente genuíno. Ela é muito poderosa, mas eu acho que tem muitas coisas, muitas máscaras, muitas coisas fakes, né? E aí eu fui lá no Instagram dele, e era uma conta privada. E aí eu virei e falei, pedi para seguir. Porque eu achei a pergunta dele de verdade, ou pelo menos foi assim que eu li. Né? E na hora que eu vou te contar aqui, olha que curioso, na hora que eu vou te contar aqui, eu falo, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Não foi assim. Eu na hora que eu li, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E ele me fez pensar, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E aí eu pensei, e aí eu falei, vou tentar responder essa pergunta, né? Aí fui lá, aí pedi para seguir. Aí ele manda uma mensagem assim, ó. Por que você quis me seguir? Aí talvez ele tenha feito com essa entonação mesmo. Aí eu falei assim, porque você me fez uma pergunta e eu não respondo no meu próprio Instagram e eu queria te responder. Aí fui lá e escrevi. Por que eu achava? E por que eu acho? Eu vou tentar responder aqui. Porque eu acho que, de alguma maneira, a nossa matéria é a matéria humana, né? A nossa matéria é a experiência humana. Então, a gente lê, faz peças, veste peles, né? Um dos maiores exercícios de alteridade que existe é o teatro, devia ser ensinado em todas as escolas, para você aprender a se colocar na pele do outro, vestir personagens, vestir sentimentos. E assim sendo, você fica muito doído, não menos do que um engenheiro, mas você fica muito doído com as injustiças e as causas, e eu vejo que os governos de esquerda, de alguma maneira, se preocupam mais com as pessoas excluídas, têm causas mais humanistas, né? Um governo de esquerda não fica tentando perpetuar estruturas de poder do sistema capitalista sórdidas, né? Ele tenta, pelo menos, falar o contrário, ele tenta buscar coisas onde esteja bom para todo mundo, ou no mínimo os excluídos possam ter uma vida melhor, né? Então eu tentei de alguma maneira falar isso para ele e ele me respondeu. Eu fico muito feliz que você tenha tentado conversar comigo. Eu acho que isso foi eu não faço isso com todos os comentários haters que eu recebo, mas eu sinto que tem uma possibilidade. A gente pode aumentar a nossa curiosidade. Só o fato da gente tentar aumentar a nossa curiosidade para esse público que está lusco-fusco, eu não acredito que tenha realmente 30% da população, agora não mais, agora ele caiu muito, mas é 20 e poucos por cento, que sejam iguais a ele. Ele é uma pessoa vil, ele é uma pessoa que ele é ruim, ele não tem amor por esse país e por essa gente, ele não se preocupa, ele faz piadas com a morte, ele é uma pessoa de pouco afeto, então eu não posso acreditar que todas as pessoas da minha família que votaram nele realmente sejam como ele.
E eu não vou acreditar nisso. Então, eu vou tentando ali dentro conversar e tirar o saldo, tirar uma brecha, ou fazer ver outra coisa. Eu acho que a gente tem que ir tentando. Então, mas veja, eu concordo contigo. É fácil concordar contigo desde o lugar que eu estou, porque basicamente eu penso o que você está dizendo, eu penso, você está colocando. Mas cuidado, a gente precisa tomar cuidado, porque você está falando de nós de esquerda. Eu me defino como uma pessoa de esquerda. Meu candidato era Haddad, estava muito feliz, uma pessoa que entendia que era, enfim, tinha cultura, acho que tinha uma formação política suficiente, enfim, eu achei um ótimo candidato. Me surpreendeu muito o Bolsonaro ganhar, eu não imaginava, como acho que boa parte das pessoas não imaginava. Eu comecei a entender, eu entendi que o Bolsonaro iria ganhar. Eu estava em uma pousada em Trindade, e a namorada do dono da pousada, uma mulher, uma menina muito jovem, bastante pobre e negra, me disse que ia votar no Bolsonaro. Falei, putz, aqui realmente a coisa está complicada, porque essa é a última pessoa. Bom, tinha um colega meu de academia, um menino gay. Mas eu discutia com ele, falei, ele quer te matar? Como assim você vai votar? Então, o que havia naquele momento, e o que entendi nas duas pessoas, era uma polarização contra o PT. Assim, o argumento era, nunca vou votar no PT, porque são corruptos, porque querem transformar o Brasil numa Venezuela. Enfim, tinha toda aquela questão da, sabe, o kit gay, essas coisas. Assim. Então, hoje essa polarização ficou para trás, em parte. Porque quando a gente diz estamos entre pessoas de esquerda, fica muito fácil concordar. O difícil vai ser concordar, e é concordar com quem apoiou Bolsonaro antes. Então, os votantes do Ciro e o próprio Ciro, os votantes enfim, os votantes desses candidatos, possíveis candidatos, Dória, Luciano Huck, é muito fácil a gente colocar eles do outro lado. Então, há duas polarizações aqui. Nós temos a polarização democracia, antidemocracia, mas tem uma segunda polarização que é PT, anti-PT. E aí nasce a teoria da terceira via, que então busca colocar Bolsonaro e Lula, prováveis candidatos para 2022, como equivalentes. Eu entendo que não são. Um deles ameaça fechar o Senado, fechar o Congresso, fechar a Corte, ameaça matar, está vinculado com as milícias, enfim, indiscutível. Outro não. Você pode detestar o Lula, mas ele não é explicitamente antidemocrático. E acho que o risco está... E teve aí o vídeo da... Como chama? A Juliana Páez, né? Que foi bombou agora, tem uma tremenda discussão, onde ela se colocava como a favor de uma terceira via fora dessa o que ela propunha como uma simetria. Acho que aí está o risco. É a gente ver simetria e a gente deixar essa ideia se instalar. Não sei o que você acha. Sim, porque não são... eu acho que eu acho que a gente precisa olhar o que nos aconteceu com o Bolsonaro no poder como uma coisa única. Ele era um candidato que não ia a debate, gente. Né? Então, a gente precisa entender que ele só está no poder porque houve toda essa coisa de PT corrupção, um antipetismo muito forte, que agora se comprovou muito do contrário. Não estou dizendo que não teve, eu acho que o PT cometeu muitos erros. Eu não sou exatamente petista roxa, mas eu vejo muitos valores no governo. A nossa diferença é muito clara, inclusive para quem fala hoje, defende o Bolsonaro. Muita gente dá vontade de lembrar a essa pessoa como ela estava de 2002 a 2015, como foram os negócios dela, os tais negócios, como foi sua situação, porque ela não lembra, ela não está lembrando, né? Mas, enfim, eu acho que é muito triste que a gente tenha
eu vi o vídeo da Juliana, você entende o posicionamento dela, mas eu acho que a gente vive uma época também, Andrés, onde nunca a omissão significou tanto ação. Ainda mais nesses tempos de pandemia, onde a gente viu acontecer esse descaso, né? Está mais do que provado. A gente está fazendo uma CPI para nos dizer o que nós já sabíamos. A gente vai ter um detalhe ou outro, mas é uma CPI que a gente viu o motivo da CPI, a gente viu essas coisas acontecerem. Né? Então, a gente não tem mais como não nos indignar. Eu acho que houve um descaso muito grande com relação à população mesmo. Nós estamos abandonados, nós viramos um caos, e ele é um irresponsável, é um irresponsável, ele é um... Né, agora a gente... Não, vamos falar a palavra. É um genocídio, sim. E eu vejo como as pessoas olham como se cegassem para o que está acontecendo. E se você resolve não se colocar, mas não é o caso, né? A Juliana falou que ela está se colocando, ela só não quer fazer isso todo dia, que ela é pela vacina. Mas eu acho que é um tempo onde, de alguma maneira, os artistas, sim, se irmanam, de alguma maneira, contra um homem que nos difamou, né? Que colocou a nossa classe na boca de pessoas que não sabem do que estão falando e falam e ficam vendo live na pandemia. Tá vendo? É louco. Olha só o que está nos acontecendo. A gente não tem mais como falar sem nos indignarmos com os acontecimentos, e se você não cuidar, eu aqui viro uma antagonista Juliana que não sou. É muito triste o que está nos acontecendo. Esse é o risco, a gente cancelar a Juliana, né? Porque o cancelamento, eu vou falar, você pode não concordar, é isso que eu digo, eu não vou deixar de ver meu irmão, eu não vou cancelar o meu irmão. O que eu sinto é que, assim, tem terrenos minados, eu não posso... Eu, no outro dia, falei para ele, para a gente marcar de se encontrar lá na área externa da casa da minha mãe, e eu falei para ele, eu prometo que eu não vou falar de política, porque eu fico o tempo inteiro um pouco ainda jogando na cara dele o que ele me fez passar. Mas, assim, tem outras pessoas da minha família que pararam de ver a TV Globo, porque... é muito triste, gente. É muito triste que a gente tenha se emburrecido tanto, se endurecido tanto, na verdade. Tem aqui um comentário que eu gostei muito da pessoa que está nos acompanhando, da Maricota, que diz que quando a gente afasta o outro, a gente se empobrece, né? A gente empobrece o sim, né? Somos os outros, somos feitos da gente, a gente é o que a gente reverbera, a gente só é o que a gente é por causa do outro, a gente precisa do outro, e sabe o que eu sinto? E me permito falar que ficar entre iguais nós estamos nos apequenando. Isso. Porque, na verdade, o outro diferente, ou no mínimo um pouco diferente, te amplia para um outro lugar. Mesmo que você discuta, você não precisa concordar, mas você não pode parar de falar. Eu não posso parar de conversar. Eu não posso parar de querer não convencê-lo, mas tentar entendê-lo. É difícil entender alguém que defende o Bolsonaro hoje. É dificílimo, é quase impossível. Mas eu posso tentar ainda. E eu posso falar assim, mas você acha... me fala aqui que eu estou querendo entender, vá. Né? Tentar um jeito afetuoso qualquer dessa conversa, que não acabe sempre numa briga, num xingamento. É muito difícil. Mas eu acho possível ainda. A tua experiência como atriz te ajuda para isso? Você tem alguma dica para passar para nós? Porque irrita, né? É muito difícil. Conta história. Eu sempre acho que assim a gente vive uma época de muita opinião e pouco fato. A internet é um show de opiniões e as pessoas vão, como diz, compartilhando aqueles discursos
que você vê ali uma grande forma, um exercício de retórica, né? A grande estrela da internet é a retórica. E aí você vê aquela forma escrita de repetição. Eu tenho medo eu tenho medo é que, eu tenho medo, sei lá, na vida a gente tem que, na vida, meu amigo é aquele. Eu falo, gente, e aí você recebe aquele texto de várias pessoas, e você fala assim, gente, mas será que essa pessoa concorda realmente com isso? Eu tenho vontade de ligar para a pessoa que me mandou e falar, posso te falar em outras palavras isso? Que eu acho que você está caindo numa armadilha retórica. E não só, aqui, o que está movimentando aquilo é o ódio, é a falta de educação, e essa coisa do lacrou, isso me incomoda muito, porque lacrar, só essa palavra, lacrou, disse tudo. Lacrou, disse tudo, a gente está negando a vida móvel, né? E a vida é móvel, se a coisa que é garantida é o que não é garantido, né? É a mobilidade da vida, a imprecisão. Como é que a gente vai cancelar alguém? Como é que a gente vai lacrar? Amanhã essa opinião está diferente. Então, eu acho que a gente vive uma coisa na internet que, se a gente se preocupasse em contar experiências ao invés de dar a opinião que essa experiência nos gerou, da gente dar ao outro a chance de uma história. Eu vou te contar uma história. Aliás, você começa o seu livro com uma história muito linda e muito incrível, porque você fala da comunicação existencial, né? Eu tenho uma história simbólica que ela me faz pensar muito do que a gente está vivendo. Eu estava no aeroporto, eu tinha saído num voo diferente do meu marido, eu precisava falar com ele, meu celular sem bateria, e eu procurei um orelhão, não se acha orelhão nem mais em aeroporto, e aí eu falei, vou pedir o celular emprestado de alguém para tentar falar com ele. E tinha um rapaz que estava com o celular na mão, ele não estava no celular, ele estava com o celular na mão. E eu cheguei para ele e falei assim, posso te pedir um favor? Ele falou assim, não. Não, vamos combinar, André, você tem que ter coragem. Primeiro, esse é um exemplo, como diz, é um exemplar humano que eu não posso perder. O cara que consegue falar, posso te pedir um favor? Não. Esse cara me interessa, já de cara eu falei, não, mas não vai me escapar mesmo, né? Aí, porque ele podia falar, né? Não, meu voo tá saindo, não, agora eu não posso, estou resolvendo um negócio aqui, posso te pedir um favor? Não? Aí eu virei e falei assim, mas você nem sabe o que eu vou te pedir. Aí ele virou para mim e falou assim, o que você quer? Aí contei para ele a minha aflição, ele pegou, discou no celular dele. Qual o celular do seu marido? Discou o celular dele e me estendeu. E eu com o celular no ouvido, olhando para ele. O Luiz, meu marido, não atendia. E eu fui ficando aflita. Ele foi vendo a minha aflição, ou talvez até ele possa ter me reconhecido como atriz da televisão, não sei. Mas eu vi acontecer na cara desse rapaz uma transformação que eu nunca vou esquecer na minha vida, que parecia uma ficção científica. A cara dele derreteu, ele voltou à vida, assim. Eu vi o olho dele voltar. Esse cara me confirmou uma tese de que a gente está sendo reformatado pelo uso da tecnologia e a gente não está mais preocupado com a nossa reverberação. Por que aí eu falei, coitado, ele passa o dia falando, esse site oferece cookies, aceita compartilhar sua localização? Sim, não. Sim, não, sim, não, não, sim, não. Posso te pedir um favor? Não. E não posso pedir um favor? Desculpa, você quer falar? Não. Posso te pedir um favor? Não. Ele vira para mim o que eu chamei de humano online, offline, que é esse cara que mesmo fora da tela, ele está entelado. Ele não está nem aí. Ele já está completamente envolto daquilo. Se eu conto essa história, quando eu conto essa história para alguém,
Essa história me disse muito a respeito do que a gente está vivendo. A gente está pouco preocupado com o que o outro vai achar. Não é só porque a gente não se preocupa, é porque a gente passa o dia podendo clicar e estar offline. A gente passa o dia sem reverberar. E somos o que reverberamos, mas a gente está se desacostumando a essa reverberação. Nos dividiram em 2 grupos, a gente não se preocupa com isso e a gente está xingando a toda. Então, se você me pergunta uma receita, uma dica como atriz, conte história ao invés de dar sua opinião. Estou cansada de opinião. Eu prefiro que me contem histórias. Se você me contar uma história, você vai me fazer formar uma opinião, talvez a mesma que a sua, né? Sabe, você fala de cansaço e tem algumas pessoas aqui nos comentários, estou lendo aqui, Ana Paula Cavalcante, Ângela, Cristina Sampaio, que falam do cansaço de lidar com essas pessoas tão diferentes, tão agressivas, tão certas, né? Tem muita gente cheia de certeza, inclusive a gente, tá? E em tempos de pandemia, um pouco o que você fala, né? O muito que você fala. Nós estamos menos em contato com as pessoas, nós estamos em contato com as telas e temos a ilusão de estar em contato com as pessoas. Então, talvez, a gente precise humanizar um pouco, né? Ficar um pouco offline, como você está sugerindo, né? Agora, existe... As pessoas falam do cansaço psicológico, né? E você está falando de encontrar, como minerar naquele outro, encontrar uma energia, encontrar algo que satisfaga a tua curiosidade, que amplia o teu ser. Talvez o caminho seja esse, né? Deixarmos de estar na defensiva, deixarmos de rebater o argumento com argumento. Mas isso tem que ser exercício, porque a Uhum. nossa vontade genuína, ela está indignada, né? Mas eu acho que a gente tem que pegar o banquinho lá da sala de jantar, pôr no muro, olhar, subir no banquinho, subir no muro, olhar para o quintal do vizinho. E aí a gente vai falar assim, ah lá o babaca, olha como ele tá. Tá lá, com a taça de champanhe na mão, no sol, olha lá o babaca, né? Não. Deixa eu ver se ele trata mal o filho dele. Não, ele brinca, olha só, ele brinca bem com o filho dele. Deixa eu ver o que ele... Se a gente tentar olhar algum resquício de humanidade nessa pessoa que vota em alguém que fala que junta Jesus com arma, né? A gente achar algum lugar onde seja permeável, ainda mais porque, Andrés, eu acho que o representante da nação ser desse jeito gerou muita gente que estava escondida, aflorar o seu pior, né? Sim. Não esconder mais, né? Porque acho que canalhas sempre existiram, mas o que eu sinto que há agora são canalhas com carteirinha do sindicato e com orgulho de exibi-las, né? Fala assim, é isso mesmo, eu sou assim mesmo, né? E isso é terrível. É terrível porque reverte para ele mesmo, né? É isso que as pessoas não estão sacando. No outro dia eu li uma coisa do Claude Lévi-Strauss muito boa que ele fala que é no início do livro do David Copenhauer, ele fala, tem uma epígrafe do Claude Lévi-Strauss, e ele fala, todos serão arrastados pela mesma catástrofe, a não ser que se compreenda que o respeito pelo outro é a condição de sobrevivência de cada um. Parece uma frase só, mas eu tenho pensado muito. Está todo mundo doente, a gente está com um buraco no peito enorme. Porque a gente também não aguenta viver entre iguais. E os iguais estão se fiscalizando. E eu sinto que nós da esquerda nos fiscalizamos muito mais porque a gente fica medindo palavrinha. E a gente dá um monte de tiro no pé, e a gente vai vai cansando irmãos que teriam uma capacidade de articulação e de militância até muito grande, né? Porque fica tem como diz, um glossário. Eu tenho algumas dificuldades. Eu sou
homem branco de uma certa idade, eu ando pisando em ovos, porque eu não sei muito bem se eu devo me referir a uma pessoa negra ou preta, por exemplo, talvez eu erro aí, né? E alguns comentários que eu faço podem soar machistas, patriarcais, tal. E tudo bem, eu acho que Mas a gente também não pode esquecer... Desculpa. Não, fala. Não, desculpa, é porque você travou aqui para mim, eu não sabia se ainda estava falando. Complete, por favor, Andrés. Não, então o que eu quero dizer é, um pouco que você falou do tiro amigo, né? Do fogo amigo. A gente precisa tomar um pouco de cuidado e entender que erramos, mas estamos no mesmo campo. Para mim é extremamente importante essa diferença que a gente precisa trabalhar, que é a diferença entre o adversário e o inimigo. Exatamente. A diferença entre o adversário e o inimigo. Você fala isso no seu livro. O adversário inimigo, isso, se a gente trata o adversário como inimigo, vai dar certo. Mas eu sinto uma coisa que a gente precisa também entender, que a gente faz parte de uma transformação onde a gente tem que, sim, lidar com a palavra. Tem uma coisa que, por exemplo, me incomodava muito mais, que é o todos e todas, queridos e queridas. Porque eu falava, gente, mas aí como é que eu faço com todos os adjetivos dessa língua que tem gênero? Eu vou falar, eu fico calada, eu vou falar todo que eu falar a frase inteira. E aí eu falei, como é que eu faço isso? Como é que eu escrevo esse texto? Mas aí... eu no início falava, é impossível, gente. Não é impossível, porque na hora que você começa uma fala, aliás, boa tarde todos e todas. Eu acho que eu não cheguei a falar isso aqui hoje, mas você precisa falar isso no início para dizer que você é dessa causa. A gente precisa entender que a palavra é, como você até fala muito bonito no livro, é o nosso diferencial dos animais, a nossa comunicação. Nós só somos o que somos, homem, ou ser humano, homo sapiens, porque a gente conta, porque a gente se comunica, porque a gente conta para o outro a sua narrativa, porque a gente tem a palavra. A palavra é algo que a gente precisa cuidar, porque ela forja sentimentos, sim. E se a gente não cuidar da gente falar escravizado ao invés de escravo, a gente perpetua uma ideia. Então, quando a gente fala escravizado ao invés de escravo, não vem falar para mim assim, ai, que saco, que bobagem esse mimimi. Não, é importante, é chato. Sim, porque a gente tem que se atentar, tem que fazer o exercício, mas não tem mais jeito para a gente senão um exercício, porque tem um rio caudaloso nos levando para o precipício, e que se a gente não nadar, como eu te disse, furiosamente contra essa corrente, a gente vai ser levado ou para o precipício, ou para a doença de ansiedade, ou para a letargia. A gente está sendo levado. A impressão que eu tenho é que está correndo um rio no Brasil muito forte, muito caudaloso, de troncos de árvores e corpos. A imagem que eu tenho do que a gente está passando, e por isso que assim fala assim, Denise, mas será que é bom o impeachment agora? Eu não sei se é bom, mas é um caso de dignidade. É só segurar a sangria, porque a gente está com a nossa indignação revolvida. A gente vê tanta gente morrer todo dia, eu não consigo me acostumar. Eu não quero me acostumar. E a minha indignação, ela não pode me comer. E também eu não vou sair gritando com os outros na rua, nem xingar todos os bolsominions na rede social. O que eu faço com a minha indignação? Eu tento canalizá-la em lucidez, e eu tento fazer o mínimo necessário. Eu acho que a gente precisa fazer pequenos exercícios cotidianos. Por exemplo, eu peguei um carro de aplicativo no dia 31 de março, antes da pandemia. E ele falava, não entendo esse negócio do golpe, todo 31 de março ficam falando. Eu parei, eu estava atrasada, eu falei assim, vou te dar, você quer que eu te explique? Dei 3 filmes para ele ver, eu tive a paciência
Você tem que ter paciência. É exercício mesmo. Posso te falar uma coisa? Eu vou te indicar 3 filmes que vai te ajudar a entender. Porque tem muita gente negando, não querendo saber e não sabe. Para com isso, que chatice. É chato, mas é necessário. A gente precisa criar esse novo tempo. Está na nossa mão. Abrir o chão com alicatinho de cutícula, eu falo. Quando abre o chão de cimento com alicatinho de cutícula, você fica falando assim, ficam falando para você, Denise, isso não vai adiantar nada. Mamãe, você é utópica. Meus filhos falam para mim. Mamãe, você é utópica. Mas eu sou utópica, mas a utopia é meio para mim, como o Eduardo Galeano fala. A utopia está no horizonte. Eu ando 2 passos, ela caminha 2 passos. Caminho mais 10, ela se distancia mais 10. Eu nunca vou alcançar a utopia. Para que serve a utopia? Para me fazer caminhar. A utopia serve para me fazer caminhar. Se eu largo desse osso, se eu solto o alicatinho de cutícula, abrindo o chão de cimento, aí o que acontece comigo? Nesse caos, né? Denise está me perguntando aqui quais são os filmes, pergunta a Nádia Carneiro. Então, então eu vi um filme que foi muito determinante para mim a esse respeito da ditadura militar, que muitos filmes foram feitos, muitos serão feitos, jamais pararão de fazer filmes sobre a ditadura militar. Sabe por quê? Não sei quem perguntou, Nádia? Nádia Carneiro. Nádia, porque foi uma história que nos foi roubada. E a gente, não como outros países, nossos irmãos argentinos, aqui representados pelo Andrés, que fizeram de alguma maneira essa reparação, essa tentativa de ir atrás da sua história. Nos foi negada essa possibilidade e foi destruída a Comissão da Verdade por esse governo atual que fez passos muito lentos, mas fez grandes passos. Então, foi uma história que não foi nos ensinada na escola. Então, o que a gente precisa fazer? Ir na arte. A arte faz a gente se reconhecer e entender. Tem filme para tudo, tem peça para tudo, tem livro para tudo. Então, tem um filme que é Um Dia que Durou 21 anos, que é muito esclarecedor da nossa... É Caio, como é o nome dele? Caio... Esqueci o nome do diretor. Mas esse filme, ele é muito... Você vê os áudios dos americanos, você entende o que nos aconteceu. É um documentário maravilhoso que faz você entender o que nos aconteceu. E tem outros, tem o Hoje, da Tata Amaral, tem o Fica Comigo, da Tata Amaral, que tem os depoimentos todos das pessoas, para você entender que a gente não ter falado sobre isso e ter sido uma coisa que não nos foi contada pelos nossos professores de história devidamente, e pelos nossos pais, porque eles tinham medo de falar, e a gente não soube, e essa história foi enterrada, e essa anistia anistiou todos, e os torturadores encontram suas vítimas e falam: oi, tudo bem? Como aconteceu com a Beth Mendes, encontrou o seu torturador e ele falou: tudo bem, Beth. Isso é o que aconteceu no nosso país e que não nos foi revelado. Você precisa saber, porque aí você não vai cair na esparrela de achar que é bom uma ditadura militar, que foi quando o país estava bom, que eu acho que talvez seja mesmo bom uma ditadura militar. Como é que você pode ver gente falando isso hoje? É uma pessoa que não sabe exatamente o que aconteceu. Então, tem muita ignorância. Talvez o antídoto, Andrés, que você fica tão bonito, tão dignamente, essa sua proposta de buscar soluções no seu livro. Você quer isso, você não quer... É porque, né, existe um cansaço grande de pessoas, mais uma coluna de jornal, mais um artigo que denuncia. Claro, a gente quer denunciar, é um absurdo por dia, não faltam matérias, e não faltam, mas você vê muito pouca iniciativa de tentar. O que a gente faz? A minha pergunta é: o que você sugere? E eu sugiro que você se informe. Eu sugiro que naquilo que você acredita, e acredito que aqui nessa live tenha poucas pessoas bolsominions, se é que assim podemos chamar, mas se você está em dúvida, ou se você não entende por que os artistas são de esquerda, se informe.
Vá procurar, leia, procure saber o que foi a ditadura militar, procure saber, leia Brasil, uma biografia, da Lília Schwartz. Entenda o que foi a história brasileira. E ali não tem, a Lília tem um negócio que eu adoro, que ela fala assim, mas espera aí, você quer um fato ou uma opinião? Porque eu tenho aqui para te dar fatos, eu tenho para te dar informação. Né? As informações estão aí, os fatos estão aí. Né? São 460 mil mortos, é fato. Houve negligência, é fato. Né? Gastou-se um monte de dinheiro em cloroquina que não serve, fato. É fato. Aí você pode questionar. Ah, meu tio tomou cloroquina e melhorou. Como você sabe que talvez seu tio melhorasse sem a cloroquina? Como você sabe? Procura saber, vai no infectologista, pergunta, você acha que ele melhorou pela cloroquina? E o senhor, doutor, acha que ele melhorou pela cloroquina? Então você vai entendendo, procure saber, estuda, ouça música, veja filmes, tem filme para tudo. Tem uma questão, eu concordo, você fala, e tem uma questão que você falou aí dos seus encontros familiares, né? Quando você falava, não vou falar de política. Eu não acredito que você não falasse de política, até porque eu acho que hoje não dá para falar de política. Aliás, uma colega minha de trabalho, a Carol, falou outro dia muito bonito na empresa. A gente estava discutindo se a nossa empresa vai se posicionar politicamente ou não. Ela falou: olha, a vida é política. Não dá para andar pelo mundo sem ser política. A Juliana Paz se queixava de uma tendência de politizar tudo. Oi. Como assim politizar tudo? É tudo política. E eu acho que essa é a questão, essa frase, algumas pessoas falam assim, estamos cansados de políticos, tem esse discurso, todos os políticos são iguais. Não são. Você falou da questão da linguagem, todos e todas. Na Argentina, tem uma discussão muito forte, bem mais avançada, uma discussão que eu acho que vai chegar aqui no Brasil, da linguagem inclusiva que fala dos todos, né? Que não é binário. Sim. Todos. E você vê as pibas, que são as jovens militantes, as meninas que empurraram, que fizeram acontecer uma lei que permite que as mulheres possam abortar em condições enfim, de profilaxia correta, fizeram com que os abortos deixassem de ser clandestinos necessariamente, elas empurraram essa discussão, levaram para frente e incomoda muito. E aí aparecem os defensores do bom espanhol, da Real Academia Espanhola de Letras, né? Então, o que isso evidencia? O que você falou, quando você começa a usar essa forma de expressão, você está dizendo, eu me importo, eu estou politizando a linguagem. E hoje entendo que nós, no Brasil, precisamos politizar cada passo que damos, cada ação nossa deve ser politizada. Alguém colocou aqui, eu não estou achando o comentário para dizer quem foi, mas alguém falou, perdemos a capacidade de nos indignarmos. Acho que a gente precisa se indignar. Precisa. Eu fiz agora na pandemia, eu fiz uma oração da fúria, porque eu fiz que eu falo isso, assim, né? Santo Deus, não aplaque a minha fúria. Proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais. Renove a minha perplexidade diante de tanto absurdo. Meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma para que eu possa forjar o magma da minha fúria em assertividade e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa em gotas de lucidez implacável na minha luta diária a caminho da verdade. Mas o que é a verdade, André? Se a verdade está tão confundida com convicção. A verdade de cada um, mas não, gente, existe um senso comum. Achei muito curioso a gente não fazer senso, o teu problema do senso, essa palavra senso, não vai ter senso, não vai ter senso, apesar de ser contra a letra, não vai ter senso, a gente está abolindo o senso, alguma, né? Porque tem coisas que é o que você falou, isso é um lápis, não dá para discutir que isso é um lápis, é um prendedor de cabelo também, mas é um lápis. Não deixa de ser quando é um prendedor de cabelo. Né? É louco que a gente... Essa cegueira de você ver a pessoa indo embora,
quando você fala todes. Tem uma história muito boa, as histórias contam mais. Tem uma senhora que ela votou no Bolsonaro, uma senhora que eu conheço, ela votou no Bolsonaro, e ela dava sopa para o pessoal debaixo do viaduto. Só que aí ela começou a ver ali, também dando sopa e dando roupa, pessoas com bandeiras vermelhas. Uhum. E ela deixou de dar a sopa que ela dava, porque isso é coisa de esquerda. Quando a gente vive um tempo onde a solidariedade vira coisa de esquerda, a gente tem que se preocupar, né? Com que a gente tem que falar, não, tia, eu não vou mais com a bandeira vermelha. Talvez. Eu acho até isso, porque sabe o quê? Já que a gente está tão... A gente consegue ver, a gente tem mais detalhe. Não sei, não estou te falando isso, mas eu não vejo alguém extremamente bolsominion com uma discussão articulada e cheia de... Eu acho difícil. A pessoa vai no meio, ela vai já colocando em bloco e ela sai no meio. Quando a gente começa a argumentar com um bolsominion, deixa eu te falar, mas você acha possível tudo isso que aconteceu e esse descaso e 53 e-mails da Pfizer desprezados? Você acha? Aí a pessoa fala assim, e o PT? Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando desse, não estou falando daquele. E aí é uma discussão que... Então, eu acho que você precisa tentar achar ali um lugar, né? Mas eu não sei, é uma esperança equilibrista, né, que a gente está tendo que ter. Porque está muito difícil a comunicação, porque as pessoas estão surdas. Não é para concordarem comigo, mas é para continuarem uma conversa. Não continuam uma conversa. Isso é que eu acho triste. Não vamos cancelar ninguém, né? Vamos somar mais pessoas. Sou completamente contra o cancelamento. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa escola de juízes que está nos formando, que se chama rede social. É uma escola de juízes, todo mundo julgando. Eu acho que a gente tem falado muito do que é justo, muito do que é certo, e muito pouco do que é generoso. E nem sempre o que é certo, o que é justo é generoso. Se você vai cancelar alguém que falou aquilo, né? Se eu não posso virar para a Juliana e falar, Juliana, você tem todo o direito de você não querer se colocar, ou de você se colocar pouco, ou você tem todo o direito de não ficar postando fora Bolsonaro e tudo. Mas deixa eu te falar, no tempo que a gente está vivendo, seria bom, de vez em quando, você falar para os seus milhões de seguidores também em que você acredita, que você quer um país melhor por causa disso, por causa daquilo, que você acredita que... Para você, porque já que a gente vive dos lados, a gente está com o grande perigo de alguém que silencia colaborar com o lado oposto. Não é justo isso. Então, eu quero ter a generosidade de te dizer, poste um pouco mais a respeito do que você acredita que seria bom para o nosso país. Porque hoje a gente tem que se responsabilizar pelo nosso poder de comunicação. A gente tem um poder de comunicação imenso. E você fazer assim, não é comigo, quando a casa está caindo do jeito que está, quando o rio caudaloso está cheio de corpos e toras de madeira ilegal... realmente não dá para você hoje não se posicionar, se posiciona com o que você acredita, né? Isso você reconhecer o contexto do tempo que você vive, onde o silêncio não é só silêncio, não é mais, é triste, é chato pra caramba, não queria estar vivendo isso não. Denise, são 6 da tarde. A gente vai fazer uma live de 1 hora. E eu quero te agradecer muito. Acho que não tem maneira melhor de fechar essa conversa que desse jeito. Eu queria, se você me permitir,
agradecer muito as pessoas que nos acompanharam aqui, as pessoas que participaram nas redes sociais e continuam participando. Quero agradecer ao coletivo, a Estes, que nos ajuda a coordenar esta série de conversas e que tem a intenção de, junto com a gente, fazer o diálogo acontecer. Quero agradecer a Mariana Laham, que está nos ajudando a coordenar isto aqui também, que está conduzindo esse fio do diálogo. Quero agradecer à editora Contexto também, que acredita na oportunidade e na necessidade de colocarmos estas coisas na forma de um livro. E quero te agradecer, Denise, por uma conversa inteligente, cheia de histórias, instigante, inspiradora, e que espero que nos ajude a encontrar uma luz. Eu que te agradeço, Andrés, e eu queria, como você perguntou, que saída, né? Que eu pergunto, a gente não sabe direito, mas eu queria dizer, uma das saídas, leia o livro do Andrés, que eu não consegui ler a tempo todo, mas eu estou devorando, porque de alguma maneira nos faz entender um pouco do que a gente não está entendendo. E junto com o livro do Andrés, eu também indico o livro que eu tive a petulância de indicar para o Andrés. Quem sou eu para indicar um livro para o Andrés? Mas que é o Desabilidade, do Roberto Parmigiani, da editora Nós, e o Cyberpopulismo, da editora Contexto. Só com esses 2 livros, e também com o filme lá, você vai entendendo muita coisa, né? E muito obrigada, Andrés, e a todos vocês que estiveram aí desse outro lado, que a gente consiga fazer esse exercício diário de tentar achar brechas para essas pontes, para a gente conseguir. Muito obrigado, então. Obrigada a você, querido. Muito obrigada. Obrigada.